De qualquer jeito, nós tivemos no domingo uma reunião muito agradável em que a Crista e o Diego conversaram sobre a transição Rotaract e Rotary. E foi uma reunião, para mim foi a primeira que eu participei do Rotaract, foi muito descontraída, muito agradável, até estou vendo que tem bastante gente do Rotaract aí participando, então foi muito gostoso. Outra coisa, os pins da campanha lá contra o feminicídio já estão em nosso poder, quer dizer, na verdade estão com a Marlis, e quem adquiriu tem a listinha, alguns a Marlis vai entregar, outros eu vou entregar. De qualquer forma, o custo deles é R$2 cada um, e daí a gente combina aí, eu vou pegar, provavelmente essa semana eu vou pegar com a Marlis aqueles que eu vou entregar, e eu mando um WhatsApp, combino e passo na casa de cada um, ou a gente marca um local para cada um já ter o seu. Outra coisa, o nosso clube também contribuiu para o robô pólio. Até gostaria que a Marlis rapidinho desse uma explicadinha o que é isso, qual é a intenção dessa campanha que o distrito está fazendo, que está encerrando agora. A ideia é que todos os clubes colaborem com R$100 para essa campanha. Sim. Esse robô, nós não sabemos exatamente, está tendo explicações. Justamente hoje à noite tem uma reunião a respeito do pessoal da Polio. Então, é uma maneira de incentivar, nessa época, como não temos condição de fazer nada presencial, então é uma maneira de incentivar, através de mídias sociais e desse robô, a participação dos pais, reforçar a importância da vacinação contra a polio, que ocorrerá no mês de outubro. O dia D da polio é dia 24 de outubro, né? Mas o Dia Nacional de Vacinação acho que é dia 17. É isso, companheira Tatiana? Eu acho que você deve estar mais ao par disso. Dia 18 vai ser o dia D. Dia 18 de setembro. E esse robozinho ele vai funcionar via o Messenger do Facebook. Daí vai ter um link, e daí você vai fazendo as perguntas e ele vai respondendo lá. Vai ser bem interativo, mas mais informações devem chegar para nós até sexta-feira. Bom, então, a palestra o bate-papo com o Pollux promete ser bem interessante, viver um momento muito especial, primeiro pelo país, que tem uma certa dificuldade. Depois pela época que ele participou lá, que ele teve lá, com essa pandemia toda. Então, acho que a curiosidade é grande de todo mundo. E eu gostaria, antes de passar a palavra para ele, passar a palavra para a companheira Fátima, para falar um pouquinho quem é o Pollux, o que ele fez, nos inteirar de quem é essa figura que vai falar para a gente daqui a pouco. Boa tarde, companheiros. É com muito orgulho que eu vou fazer uma breve apresentação do nosso menino para vocês. O Pollux, desde os 6 anos de idade, faz Kung Fu, sempre foi apaixonado pela cultura asiática, né? E desde pequenininho também robótica. E nos últimos 3 anos, ele participou ele foi líder de um grupo da Tech Maker, uma equipe de robótica que, inclusive, é do Espaço Maker, representou em 2019 o Brasil nos Estados Unidos. Benildes, que eu falei hoje. Eles foram, inclusive, campeões nos Estados Unidos, representando o Brasil, e eles ficaram lá entre as melhores equipes. Lá no intercâmbio, ele deu o máximo de si para aprender o mandarim e ganhou uma competição de oratória e também está inscrito no distrito. Além de ter tirado 3 de 6 no TOEFL, na proficiência de língua chinesa. Não é TOEFL, né? Mas é a proficiência de língua chinesa. Ele também participou de vários projetos, o TED Talks na High School e também o International Mock Trial, que é um concurso uma competição de tribunais. Então, eu acho que melhor do que ele, ninguém para contar para a gente
mais detalhes do que foi essa grande experiência. Mas é um menino de ouro que a gente acompanha desde o começo. Eu lembro quando ele chegou para mim e falou que ele era apaixonado, que ele queria ir para o Japão. Eu falei, infelizmente, para o Japão nós não temos intercâmbio, mas Taiwan é a tua cara. E aí deu tudo certo, né? Então, vamos ouvi-lo. Então, já posso começar? Então, muito boa tarde. Muito obrigado pela belíssima apresentação que você já fez por mim, Fátima. Completinho, já não preciso muito me apresentar, então sobra mais tempo para apresentar de Taiwan. Que o clube já cortou minhas asinhas, né, que por mim eu já tinha dito que para apresentar esse 1 ano de intercâmbio eu precisaria de 1 ano. Não pouco tempinho que eu consegui, mas vamos fazer o melhor e mostrar para vocês quão maravilhoso que era Taiwan. Então, vou começar a apresentação. Então, é muito rápido, né, apresentar isso daqui apenas em 15, 20 minutos. Então, eu gostaria que pensasse nessa apresentação, já para quem vai fazer o seu intercâmbio, já para ter uma ideia, essa apresentação vai ser como se fosse o seu intercâmbio. Vai ser muito rápido, vai passar muito rápido. E vai ter muita coisa interessante. Só que se você não prestar atenção e não der o teu melhor, você não vai conseguir entender quase nada. Então, mas se você conseguir, vai ser a melhor experiência da sua vida. Aí, uma boa metáfora já. Mas então, começando. Então, por onde a gente começa? Pelas famílias, né? Cada um lá teve 3 famílias, e a minha primeira família foi essa daqui. As minhas 2 primeiras famílias, eles não falavam inglês, de forma nenhuma, nada de inglês. Então, isso foi muito bom e muito difícil, mas foi muito bom porque eu consegui aprender muito bem o chinês, que era algo que ia ser o maior obstáculo, com certeza. E ter essas famílias que não falam nada de inglês foi uma coisa mais maravilhosa que podia ter acontecido. E nessa primeira família, eles foram muito queridos comigo. E eles me levaram para conhecer praticamente Taiwan inteira só nessa família já. E eu consegui ter chance de eventos que não acontecem com todo mundo, como até ver o casamento do meu irmão, né, meu host brother, que é esse aqui. Então, foram experiências muito únicas e coisas que eu não esperava realmente ter e que como a gente fala, né? O intercâmbio, você vai escolher o país. Você escolhe 2 coisas, o país e se vai ser maravilhoso ou não. Você já escolhe Oi, eu acho que a internet deu uma falhada, gente, desculpa. A gente te ouviu até onde você falou, você não escolhe o país. Consegue me ouvir? Sim, agora estamos te ouvindo. Ok. Ok, desculpa. A internet está complicada. Mas é isso, o intercâmbio vai ser único para cada um e o importante é de você fazer o melhor, né? Então, a segunda família que eu fui eu não tenho muitas fotos com a família, mas eu tenho, por exemplo, essa daqui era a irmãzinha mais nova que eu tinha lá. Ela foi muito maravilhosa no intercâmbio. Quem já deve estar mais inteirado no intercâmbio sabe que ter irmãozinho mais novo é a coisa mais maravilhosa que pode acontecer, porque eles te ensinam muito a língua. Eles estão aprendendo também. Então foi muito bom, eu fiquei com uma relação muito boa com ela, era muito fofinha. E eu achei que foi incrível ter Oi, voltei. A internet não está ajudando. Pólux, com a queda da conexão. Mas essa, como eu estava falando... Pólux, está me ouvindo? Você precisa compartilhar a apresentação novamente. Está complicado a internet. Só um minutinho. Conseguem ver? Sim. Agora estamos vendo, sim. Então, a segunda família, né, eles como eles tinham 2 filhas, eles nunca tiveram um menino. E o pai, ele nunca tinha ninguém para acompanhar, porque ele fazia muito esporte. Toda semana ele fazia badminton, tênis, golfe, ciclismo, caminhada, ele fazia diversas coisas. Eles fazem muito esporte em Taiwan.
E ele não tinha ninguém que acompanhava ele. E daí, quando eu fui para lá, eu entrei junto com ele no grupo de ciclismo. Então, a gente teve diversos eventos que a gente foi junto e participou de diversas coisas. E era muito bom. Eu criei um laço muito legal com esse pai, porque ele me tratava como filhão, assim. Ele me levava nos eventos, ele fazia as coisas comigo e era muito legal. Era muito legal. E nessas fotos aqui da lateral, vocês conseguem ver também uma flor muito clássica de Taiwan, que eu achei muito interessante quando eles contaram a história para mim, que ela é chamada, essa flor, de... a tradução seria nevasca, mais ou menos, alguma coisa assim, flor da neve, que essa flor, nessa estação deles, cai e fica todo o chão branco onde tem essas flores. Então, eles comparam essa flor com a neve, é uma florzinha muito interessante. E a última família foi, na minha opinião, a melhor das famílias, o que é uma coisa que me surpreendeu muito. Porque quando você começa o intercâmbio, você realmente conheceu a primeira família, você acha que não pode melhorar. E você fica ali no confortável. Mas daí quando você conhece a segunda, você achou que melhorou e não quer sair da segunda. Mas daí assim vai, cada vez melhor e melhor. Então só prova de novo que aqueles lemas rotários de sair da zona de conforto é muito interessante e necessário, né? E nessa família, o pai era médico e ele estava o dia inteiro fora. E o irmão também quase não tinha muita interação, ele sempre ficava muito excluído. Mas a mãe, ela foi a melhor do intercâmbio todo. Ela era muito, muito atenciosa, tratava a gente como filho. Fala gente porque tinha eu e o Josh, que era um australiano, e o intercâmbio, ele veio na metade do ano. Então ele acabou morando comigo por 2 meses nessa casa, nos últimos 2 meses. Então foi uma experiência muito única, que também não é todo mundo que tem, que é conseguir morar com outro intercambista, ter um outro irmão intercambista. E essa menina aqui é da França e ela também morava no mesmo prédio, em outra família. Então acabou que nessa fase do intercâmbio, nessa última família, a gente morou praticamente os 3 juntos. Foi muito, muito legal. Foi uma experiência que quase ninguém tem. E falando então um pouco do chinês, né, essa era a nossa aula de chinês. O Rotary de lá, eles pagaram 1 semestre de chinês pra gente, na universidade. Esse semestre de chinês era aula todos os dias, por 3 horas por dia, durante 3 meses. Então, assim, já era muito bom. Mas depois que a gente acabasse, se você tinha nota suficiente e interesse, você podia continuar por conta própria. Eu continuei por mais 2 semestres. Então, acabei fazendo muita aula de chinês, o que ajudou bastante naquelas conquistas todas, né? Ficar entre os 7 melhores na oratória, o melhor do teste de chinês e conseguir aquelas notas boas no teste de proficiência oficial. Então, foi maravilhoso. E, óbvio, ter uma conversação com a família, assim, que foi melhorando e ficando cada vez mais confortável para conseguir, né, interagir com as famílias, que é muito importante. No começo você se sente muito intimado, assim, né, por causa da língua. E aqui nessa foto, a metade da direita são pessoas de outros países que vieram para a universidade estudar e a metade da esquerda são os intercambistas do nosso distrito. E no meio ali é a professora, que também é a melhor professora que eu já conheci na minha vida. Ela é maravilhosa. E com certeza foi uma das razões que o meu chinês ficou tão bom. Ela é incrível, essa professora. Um pouquinho sobre a característica deles, assim, socialmente, e de alguns eventos, como é que funcionava. Então, o Rotary tinha muitos dos eventos que eles convidavam, era meio que por mérito. Eles pegavam os intercambistas que eles simpatizavam, ou que não davam trabalho para eles, ou que se destacavam de alguma forma, e convidavam para ir em alguns pequenos eventos, se eles tivessem interesse. Por exemplo, esse daqui da foto. Esse evento, a gente foi dar palestra sobre como é que é o nosso país, e fazer alguns jogos, né, algumas brincadeiras, algumas coisas, e com pessoas de outras escolas. E essa escola aqui é a top 2 escola de Taiwan. A top 1 é uma escola só de meninos e a top 2 é uma só de meninas. Então essa aqui é uma escola só de meninas. E se vocês prestarem atenção na foto, tirando os rotarianos que estavam com a gente, são todas meninas, tanto as intercambistas quanto as alunas da escola, e só tinha eu de menino lá. Porque geralmente nos eventos, quando eles chamavam, só ia eu de menino. Muitos não tinham interesse, o que é meio triste, porque é uma baita de uma oportunidade. Se você faz um intercâmbio assim, você tem que abraçar cada uma dessas oportunidades de apresentação, de coisa que elas vão trazer alguma coisa, de alguma forma, algum benefício. E nesse caso, é muito engraçado, porque socialmente falando, o povo taiwanês, os adolescentes, a nossa idade, eles são o oposto do Brasil. No Brasil, a gente é muito solto, muito carinhoso e não tem muito esquema. Pra gente tudo tá ok, as interações socialmente falando, e para eles tudo é muito tabu, é muito estranho, é muito timidez. Então é o oposto do que a gente no Brasil tá acostumado. Então, imagina assim, nós intercambistas, que já para eles intercambistas já é algo assim, eles arregalam o olho, eles ficam todos animados. Tem algumas histórias que pessoas da escola tocavam no intercambista e saíam correndo e berrando,
sabe? Umas coisas assim que às vezes chega a ser infantil pra gente, nosso pensamento. Pessoas do terceiro ano do ensino médio faziam isso. Então, assim, é bem diferente, sabe? Eles não são expostos socialmente tanto quanto a gente. Então, no começo, pra gente se adaptar, era muito difícil, porque parecia que a gente estava num ambiente onde todo mundo é muito infantil, sabe? Mas a gente vai aprendendo a conviver com eles, e se acostumando com os olhares e com tudo, não só na escola, como na rua, nos eventos, e acaba sendo uma experiência bem agradável, no final das contas. Então, a cultura deles, como alguém já tinha falado lá, ela é uma mistura do Japão com os Estados Unidos, eu diria, né, pessoalmente. Porque eles já foram colonizados pelo Japão e eles têm influência dos Estados Unidos. Então, a moda, a comida, tudo tem influência japonesa, o que é muito bom. A comida lá é maravilhosa. E alguns locais que eles têm, por exemplo, esse que tem aqui na tela, são influências americanas. Esses locais de anos 60, de roller, sabe? Essas coisas assim, eles tinham vários locais desse tipo que eram maravilhosos. Essas ideias, assim, locais de Walmart, esses gigantescos supermercados eles tinham. E esse local, por exemplo, era um ponto ponto de encontro de intercambista. A gente fazia várias amizades, tanto taiwaneses como intercambistas, ia nesses locais direto. Era a nossa diversão, assim, no tempo livre. Agora, falando um pouco da escola, a minha escola era uma escola preparativa para o vestibular deles, né? Que é diferente, mas nesse esquema. Então, eles não tinham tanto tempo, assim, para sair comigo, ou muitas coisas assim. Mas era ok, porque a gente tinha horas para fazer clube dentro da escola. Então, depois da aula, a gente tinha 1 hora a mais que a gente ficava fazendo os clubes, que eram atividades extracurriculares gratuitas, e você escolhia quais queriam. Eu fiz dança de rua, porque eu sempre tive interesse, queria ver como é que era, e foi uma experiência inacreditável, foi muito, muito divertido. Fiz diversas amizades, e fiz um outro clube que eu vou comentar mais tarde. E eles tinham várias atividades, como, por exemplo, atividades médicas, para preparatórias, como fazer o CPR, não sei como é que fala em inglês, mas essa massagem cardíaca, acho que é, né? E todos os alunos tinham que fazer, todos tinham que aprender. Eles tinham tiro dentro da escola. E tinha uma época que iam militares e ensinavam eles a usar armas. Então, sim, tinham várias coisas culturais e diferentes que não tem aqui. Então, esses são os meus classmates, a minha turma. Essa foto aqui da direita é uma gincana escolar que a gente teve no aniversário da escola, que foi, nossa, um evento maravilhoso para interagir com os classmates. Aqui do lado, esses dois, eu, no caso, e o outro, esse cara era o meu acompanhante de escola. Todos os intercambistas tinham um dos classmates e eles iam ficar sempre com esse cara. E esse intercambista com esse classmate era para se você não se perder na escola, você não ter dúvidas, eles te ajudar na língua no começo. Então era só amiguinho para toda hora. E ele sempre ia estar com você. E esse cara, alguns intercambistas tiveram azar, não pegaram alguém que simpatizava tanto. Mas eu, com o meu, pelo menos, a gente ficou muito... Da 1º de setembro. E no Museu das Artes, a partir de... Ele era líder do time de basquete, então ficou muito interessante a gente fazer bastante esporte, tudo, era muito legal. E aqui embaixo, nessa gincana que teve da escola, eles tiveram que fazer uma apresentação na frente da escola inteira. E eu participei com eles. Eu não sei, alguns devem conhecer o Ricardo Milos, né, que é um meme. E a gente teve que fazer uma dancinha. A gente fez a dancinha na frente da escola inteira. Foi super divertido. E depois desses dias, principalmente desse evento que teve na escola, eu quebrei 2 estereótipos sobre o povo taiwanês. O primeiro, que eles eram muito sérios. Não são. Eles são super brincalhões, super, assim, boas vibes, sabe? Animados. Eles estudam muito, sim, mas eles se divertem bastante também. E o segundo, eles não são baixinhos, tá? De jeito nenhum. Essa é uma foto minha com os classmates. Esses são só os da minha sala, né? Então, esse sou eu e todos eles ali, são mais altos que eu. Desculpa. Pessoal que tá se quiser checar o microfone, porque alguns ainda tá muito ruído no microfone, tá? Mas bom, continuando. E então quebrei mais um estereótipo, né, da altura deles. Isso entre outros, né, que eu ia julgando um pouco no começo, mas acabei vendo que não é bem assim, nem perto. E isso me incentivou a fazer um TED Talk na escola, que eles tinham espaço para isso, sobre os estereótipos brasileiros e ensinar para eles e quebrar esses estereótipos. Foi muito interessante essa palestra. Esse é aquele segundo clube que eu participava. E lá a gente fez essa competição, que a Fátima já comentou, que é uma competição de júri, onde a gente vai fazer uma recriação de um julgamento e todos os lados têm as vítimas, os juízes, os advogados, e a gente tem que combater um contra o outro em um debate. E é muito interessante. Eu fui o primeiro intercambista da minha escola a participar.
e foi uma experiência inesquecível, assim. Eu quero até tentar trazer para o Brasil, vai ser muito, muito legal. E daí, essa qualidade não está muito boa, mas essa paisagem aqui de fundo é a Taipei, que é a capital. E eu botei porque, primeiro, é a cidade mais, acho que bonita, em termos de beleza, é a melhor. Gigantesca, linda, super tecnológica. E eu acho muito interessante que, assim, a gente teve uma viagem na metade do ano, né, na virada do ano, para cá. Porque ali o Taipei 101, Taipei 101, é esse prédio gigantesco que eles têm lá, 101 andares. E na virada do ano, eles têm fogos de artifício. Acho que são 8 minutos de fogos de artifício. E a gente foi, todos os intercambistas de Taiwan, quase 200, 300 intercambistas juntos, foi ver uma viagem do Rotary, esses fogos de artifício, aqui na direita. E daí eu botei essas duas fotos que estão péssima qualidade aqui na lateral, para vocês verem uma coisa. O Rotary, nosso clube, pelo menos, nosso distrito, eles têm um fotógrafo profissional. E ele ia com a gente, tirava as fotos nas viagens. E isso aqui é para dar um exemplo para vocês que nem o profissional conseguia tirar uma foto legal em Taipei. Porque sempre tinha gente passando na frente, gente batendo uma na outra, é muita gente. Ainda mais em tempos de evento, fica tudo lotado. Mas é uma experiência tanto inesquecível, com certeza. Um pouquinho sobre os templos lá, que é uma coisa que muita gente deve se interessar, principalmente quem gosta assim, um pouquinho da religião, de tudo. Os templos sempre eram cheios de detalhe, coisas cravadas, estátuas, deuses dentro, eram maravilhosos. Mas esse daqui é um templo normal, esse aqui na direita. E é um templo que a gente acha, constantemente você acha esse tipo de templo na rua. Assim, não é algo tão raro, só em alguns locais específicos. E quando você vê a primeira vez, é lindo, é perfeito. A primeira, a 10ª, até a 100ª, mas daí começa a enjoar. E não fica tão wow, porque eles são templos bem comuns. Mas alguns templos são bem diferentes. Por exemplo, o templo do Buda gigante. Esse templo é um dos... eu acho que é o mais bonito que eu vi lá. É gigantesco, gigantesco. E ele fica num pátio, e esse pátio inteiro tem esses castelos, praticamente, essa arquitetura chinesa, e daí na ponta do pátio tem essa espécie de pirâmide com esse Buda gigante em cima. E lá dentro é museu, tem vários eventos, desculpa, e várias coisas super interessantes. É um dos melhores templos que tinha lá, sem dúvida. E eu quero que vocês deem uma pensada, né? Não dá para falar muito, porque senão vai ficar uma zona, mas tenta adivinhar o que a gente está fazendo aqui, nessa foto. Esse era o chamado Handan Festival. Eu vou dar 2 dicas. A primeira, o rotariano que levou a gente, né, que cuidava da gente, ele falou no microfone, quando a gente estava chegando nesse festival, que era opcional quem quisesse participar, e tinha 50% a 60% de chance de se machucar quem fosse participar. O Rotary falando assim com a gente, né? Para vocês verem como era a relação. E a segunda dica é uma foto, eu espero que o meu clube não me mate pela foto, mas essa era a foto. E isso resume uma explosão que aconteceu. E fogos de artifício, para quem não pensou ainda, e esse é o evento. É muito difícil de explicar, porque é uma coisa bem cultural e muitos acham polêmico, mas, em resumo, eles levaram a gente para um festival muito mais famoso, um dos, né, religiosos. Como é que funciona? Eles acham que os fogos de artifício, a fumaça, a explosão, o fogo, eles iam limpar a sua alma. Eles iam tirar suas doenças e eles iam te deixar mais puro. E quem conseguisse passar por esse... Era uma caminhada, eles te levantavam, você ficava lá segurando esse ramo, que para eles tem um significado, e eles dão uma volta, mais ou menos 1 minuto, e vão tacando os fogos de artifício. As pessoas ao redor também, os intercambistas, todo mundo. Se você aguenta até o final, você é considerado também pelos deuses super corajoso. Então, as pessoas que acabam esse passeio, né, eles são considerados pelos deuses, né, pessoas de coragem, né, de ter terminado isso, bravura, e também purificadas. Então, é muito engraçado que quando a gente desceu desse evento, eu participei, tem as cicatrizes até hoje de queimadura e coisa assim. Quando a gente desceu dali, as mães vinham com os filhos no colo e elas chegavam perto da gente e pediam para passar a mão no filho dela, segurar o filho, dar a mão para a criança, porque era para passar essa energia para eles também. E a gente achava isso muito engraçado, muito único, porque para a gente isso não faz muito sentido, assim, né? Ainda mais que envolvia ter muita dor durante o processo de purificação. Mas esse é um dos eventos culturais, assim como esse que é mais famoso, eu imagino, né? Que são os balões. E para quem não sabe, a ideia dos balões é que você vai escrever os seus desejos, seus pedidos ao redor do balão e lançar ele para o céu. Então, tentando chegar o mais próximo, né, do céu, dos deuses, para tentar realizar esses pedidos.
Então essa que é a ideia do balão, né? E você pode, lá em Taiwan, pelo menos, em alguns locais, só soltar o balão, você, qualquer hora, né, falar, pague, faz o seu balão, mas também tem alguns dias que tem eventos, onde eles soltam aqueles milhares de balões ao mesmo tempo, que é muito bonito também, muito interessante. Então agora eu vou falar de 2 viagens, eu vou falar bem por cima, porque é mais para mostrar os locais que a gente foi, mais do que falar. Essas eram as viagens do Rotary, as Big Trips. Só que a primeira, essa daqui, foi cancelada por causa do coronavírus, mas tem uma senhorinha aqui no canto à direita, que é a Lin Lin, e ela levou alguns intercambistas, ela fez essa viagem que era do Rotary sozinha e levou só alguns intercambistas que ela conhecia. E ela fez aquela viagem, que era uma viagem para a área de praias e montanhas. Então foi incrível, fui um dos convidados e foi uma viagem linda, maravilhosa. A gente foi em diversos lugares, eu mostrando cachoeiras. A gente passou pelas maiores montanhas de Taiwan, porque a gente não chegou a escalar nem nada, porque era o caminho para as praias, né? Só que a gente não tinha preparado roupa nem nada e o lugar era muito, muito, muito frio. A gente ficou parecendo os pinguins marchando assim. O lugar era extremamente frio, no topo das montanhas. Daí a gente foi em uma série de locais montanhosos, rios, lagos. A gente fez um dia de stand-up com o pessoal, a gente fez diversos amigos também, foi maravilhoso. Fomos em diversas cavernas e montanhas. Por exemplo, essa direita é uma que tem formato de carro. Ela é uma montanha, é uma caverna que foi gravado um filme nela, inclusive. Eu não sei o nome nem nada, mas é bem interessante, sabe? Foi um ponto já de não sei pronunciar, desculpem. Mas foi um lugar muito, muito legal, assim, diversas montanhas que a gente participou, passou. Essa é uma delas, sem dúvida para mim a mais bonita. Aqui na lateral esquerda a gente conseguia descer se quisesse e pode ir para os locais, visitar, entrar na água. Pode, porque os taiwaneses eles têm muito, e isso é uma coisa deles, muito medo, muito, de tudo, inclusive do oceano. Eles são uma ilha, muitos não sabem nadar, então até em parque aquático eles usam colete salva-vidas, curiosidades. E as praias, acho que 80% das praias é proibido nadar. Então você não vê ninguém nadar. Porque eles têm medo. Que você pode se afogar, você pode diversas coisas. Então é melhor não. Então eles vivem muito com medo, o que é bom por um lado, mas ruim porque eles deixam de aproveitar muitas das belezas que eles têm. Agora outras cavernas. Essa caverna era muito linda também. Ela era gigantesca e tinha várias cachoeiras no percurso. Então a gente foi maravilhoso. Inclusive esses locais são muito preservados e eles têm macacos, entre outros animais. Não tem lixo, nunca vi lixo em nenhum desses lugares. Incrível. E um fato curioso, as cidades não têm lixeira na rua. Você não acha lixeira nenhuma. Todo lixo que você tem, você bota na sua mochila e joga quando chegar em casa ou em alguma loja de conveniência. Então é uma coisa bem diferente. E mesmo assim não tem lixo na rua. Esse local aqui era uma amiga da Lin Lin, que era aquela moça que levou a gente para os lugares. E ela trouxe a gente aqui porque era a casa de férias dessa moça. Então essa casa à esquerda é a casa de férias dela. E na frente da casa tinha um pasto gigantesco para o cavalo dela e uma praia privada, que era da moça também. Então, né, vocês verem o nível. E a gente conseguiu ficar um dia lá. Então, a gente ficou... Ali eu com o Yojiro, que era o intercambista do Japão, virou um dos meus melhores amigos. E a gente ficou apostando corrida com o cavalo. Foi um dia maravilhoso também durante essas viagens, né? Entre outros pontos turísticos muito famosos, essa ponte, por exemplo, e outros lugares que a gente foi. E a outra viagem foi feita pelo Rotary, eles não cancelaram, que era a viagem para a ilha de Panhu. Essa ilha era belíssima e todos os intercambistas praticamente foram do nosso distrito. Então foi uma viagem incrível e uma das coisas que a gente fez... Por exemplo, né, aqui, esse cara à esquerda era o Alan, que era o rotariano responsável por fazer todas as traduções, explicar os eventos, então ele ia com a gente tudo. E ele acabou ficando muito família com a gente, com os intercambistas, sabe? Porque ele ia em todos os eventos e ajudava a gente com tudo. No começo, quando a gente não sabia chinês, principalmente, porque o chair lá não falava inglês, que é uma coisa muito curiosa e engraçada. Esse é um dos locais que a gente foi na ilha, que era uma ilha deserta dentro dessa ilha. E essa ilha deserta, você tem muitos pontos de mergulho, então a gente estava era meio que uma balsa, né? Um barcão gigante. Tinha locais para salto, diversos brinquedos, tipo um banana boat, assim. E a galera ficou lá um dia inteiro, podia ir na ilha, podia fazer mergulho. E foi também outro dia maravilhoso na ilha. Foram acho que 4 ou 5 dias na Panhu, essa ilha gigante. E foram uma festa incrível.
esse é um dos outros lugares que é muito interessante, que é uma ilha que de hora em hora o nível do mar ele dá uma baixada ou levantada e ele abre esse caminho para você acessar. Você não pode subir na ilha, mas ela é cheia de pedra, dá para ver na foto direita ali. Mas no geral, essa ilha é chamada de Caminho de Moisés porque quando abaixa, só, já que é de hora em hora, muita gente faz essa travessia para ver. Então fica essa foto aí que nem vocês têm, que fica todo quanto marcante, assim, né? Muito interessante. E daí isso me traz duas curiosidades. Primeira, que Taiwan não tem quase nenhum sorvete bom. Os sorvetes deles são tudo um gelinho, não é gostoso. Mas nessa ilha tinha um maravilhoso, que eu tive o prazer de comer. E esse sorvete aqui na mão dela, um sorvete único da ilha, que é um sorvete de cactus. Então é uma coisa bem específica. Não vou dizer que é bom, não vou dizer que é ruim. Vocês têm que tentar quando forem para Taiwan. Mas é muito interessante, muito único, com certeza. E outro fato curioso é que eles não têm papel higiênico, eles não usam guardanapo, eles usam só esse tipo de lenço que nem o da mesa aqui. Para tudo. Então esse tipo de... Como se fosse lencinho de assoar o nariz, eles usam para todas as funcionalidades. Inclusive os banheiros das casas são os que dá para sentar. Mas em locais públicos são aqueles que você fica agachado, que não tem contato, por causa que é mais higiênico. Isso aqui é muito mais trabalhoso. Mas eles fazem assim, por causa de higiene e tudo mais. E daí, né, finalizando, na última semana, quando eu tinha meu voo confirmado, a mãe da terceira família, que era aquela super querida, ela olhou para mim e falou, ó, você e o Josh, né, que é o intercambista australiano aqui, façam aí uma listinha de coisas que vocês ainda não fizeram de Taiwan. E nessa última semana, antes de dar tchau para mim, a gente ia fazer tudo aquilo. E ela me levou em toda Taiwan para fazer todas as coisas, inclusive escalar aquela montanha que era mais alta e andar de trem-bala, entre diversas outras coisas. Então foi assim, foi uma última semana muito incrível, sabe? Cheia de surpresas, foi maravilhoso. E depois dessa última semana, óbvio, que traz a gente para as despedidas, que, querendo ou não, é parte, a gente começa o intercâmbio sabendo que a gente vai ter essa vida em um ano, e um conselho que eu tenho para quem vai fazer intercâmbio, é só um ano, muitos ficam com medo de se apegar às coisas, às pessoas, porque é só um ano, vai ter que dar tchau. Mas não tem problema, o tchau é parte. Falar adeus é parte, é o que faz você crescer e ficar mais maduro. Então, o máximo que você conseguir, se até as pessoas, faça conexões fortes, a família, todo mundo. O pessoal de lá virou minha família. Essa última família, principalmente, o australiano era meu irmão, ela era minha mãe, e não tinha quem contestasse isso. E foi incrível a experiência naquela família. Você tem que dar tchau, mas isso não significa que você não pode deixar um pedacinho de você em cada parte do seu intercâmbio. Então, essas foram os três quartos que eu morei, né? E com certeza eu deixei um pedacinho de mim em cada uma daquelas famílias, e em Taiwan no geral. E o bom do intercâmbio é que ele abre diversas portas, óbvio, e ele dava para você aquela vontade de viajar o mundo, para rever todos esses amigos, toda essa família e conhecer tudo mais que você consegue, porque agora você sabe como é que é possível. Então é isso, pessoal. Esse é mais ou menos o meu intercâmbio, bem por cima. E agora, quem quiser fazer perguntas, curiosidades, eu provavelmente vou lembrando de histórias e comparações com o Brasil, fiquem à vontade. Devolvo a palavra. Paulo, deixa eu começar assim, não muito... Bom, o pouco que tu conseguiste falar já deixou a gente bem com vontade de conhecer Taiwan. Eu tive há pouco tempo na China, já achei maravilhoso, mas Taiwan, vamos dizer assim, está naquela listinha dos locais a conhecer antes de morrer, não tem? Tá, sem dúvida. De qualquer jeito, é o seguinte, bom, pelos locais aí, tudo muito maravilhoso, mas eu, assim, uma curiosidade minha, como é que chegou em vocês o negócio do Covid, do vírus? Como é que chegou e o que impactou isso em vocês, especialmente intercambistas? Eu deixei para falar nas perguntas porque é um papo bem legal, assim. Então, quando deu a notícia do Covid, Taiwan ficou muito preocupado porque eles têm muito comércio e coisas assim com a China. Então, o que eles fizeram? A gente estava em férias, as férias são uma semana, as férias de janeiro. Eles estenderam as férias em mais uma semana. E nessa mais uma semana, as férias eram em casa, era meio que uma quarentenazinha de uma semana. E quando a gente voltou para a funcionalidade normal, a cidade, nessa uma semana, já tinha voltado um preparo total. Você já não entrava ou saía de prédio sem ter temperatura medida, sem estar usando máscara e passar álcool gel. Todos os prédios, qualquer coisa que era fechada, vai ter alguém medindo temperatura e tudo.
Isso foi depois da primeira semana do aviso do Covid, né? Eles deram uma semana de break, que era já emendando as férias, e voltaram com tudo. Então, daquela segunda semana de janeiro até quando eu saí, a cidade estava rodando normal. Nada parou, a escola, tudo funcionando normal, igual, não mudou em nada. E eles acabaram tendo, acho que só, se não me engano, 400 casos, mais ou menos, e apenas 50 ou 10 foram de dentro de Taiwan, os outros foram todas pessoas retornando. E acho que eles já estão há 4 ou 5 meses sem nenhum caso novo. Então eles tiveram só aquela primeira preparação que já desencadeou, só que ela foi muito cedo, essa que é a coisa. E eles já têm o costume de usar máscara, já têm o costume de tomar higiene, né, própria. Então foi muito, assim, muito incrível. Os intercambistas quase não foram afetados. O que mais a gente foi afetado foi que, por causa que os outros países estavam sendo muito afetados, os rotaries internacionais estavam tentando colocar algumas medidas e coisas para todos que não iam precisar ser aplicadas em Taiwan. Então tiveram série de confusões, se bota ou não bota os intercâmbios de quarentena ou não. A gente acabou ficando numa quarentena do Rotary, que era só podia ir para a escola e voltar, não podia sair depois da escola, por 1 ou 2 semanas, mas eles já cancelaram. Tiveram alguns mal entendidos, mas no final foi muita sorte, porque foi, acho que, um dos únicos países que o intercâmbio seguiu normal. A vida para eles também seguiu totalmente normal. Bom, eu acho que, não sei, Ângela, de repente a Ângela podia coordenar as perguntas, ver quem mais quer fazer pergunta, até para não embolar assim. De minha parte era isso só. Ô, Pollux, fala um pouquinho para nós de comida, curiosidades locais, referentes à alimentação. Ok, eu vou começar com os 2 alimentos mais bizarros, que esses, acho que pergunta para qualquer intercambista. Eu vi que uma das intercambistas que fez intercâmbio para Taiwan comigo tá na live. Eu imagino que se perguntar para ela, ela vai responder quase igual. Era o que eles chamavam de, na tradução deve ficar meio estranho, mas o ovo centenar, o ovo milenar, não sei. É um ovo que ele fica cozido e fica de molho por alguns meses em uma mistura de calcário e mais um monte de coisa estranha. E quando você abre esse ovo, ele é tudo como se fosse uma gelatina preta, clara, e a gema é tipo uma gelatina cinza, uma coisa bizarra. E para eles é uma comida super típica, eles comem vários pratos, eles colocam isso. E você olha, você fica muito desesperado antes de comer, mas eu provei, tinha que provar, e não é tão ruim. De novo, não é bom, mas é comestível. E a segunda é o chou tofu, stinky tofu. Traduzindo, tem que passar das línguas, tofu fedorento, acho que seria. É um tofu que ele é frito ou assado, e esse tofu, imagina assim um chiqueiro de porco. Assim, a forma mais delicada que eu consigo descrever. É o cheiro, e os taiwaneses falam, realmente tem cheiro disso, mas o gosto é bom. Mas eu tenho que quebrar assim, a alegria deles, o gosto é igual. Eu não gostei. Teve intercambista que adorou, eu não gostei. Provei, óbvio. Tem uma história engraçada também de uma comida deles, que assim, a gente acha, né, que eles comem muito inseto, essas coisas. E foi muito engraçado que alguns classmates nossos, né, indicaram pra gente nos night markets, aqueles mercados na rua, assim, de comida, pra gente ir comer grilo no espeto. Tem um grilo com uma batatinha, assim. E a gente foi comer, né, achando que era mó clássico taiwanês. Comemos, e daí eles explicaram, então, a gente não come isso, ninguém, mas a gente traz intercambista aqui porque é engraçado. Então é mais ou menos assim. No final das contas, a comida deles é bem normal. Ela tem muito óleo, a comida típica do dia a dia. Era uma comida com muito óleo, na minha opinião. Bastante vegetal, só que frito, ou refogado, ou de alguma forma assim. Peixe, algumas carnes às vezes, só que como eles são um país pequeno, com muita montanha, eles não têm espaço para criar gado. Então a carne é muito cara, tirando o peixe. Mais ou menos isso. Aí, sempre no final da refeição, eles tomam sopa. Sempre. Todo final de refeição. Que é a sopa deles também, imagina assim, é tipo um ovo e uma alga dentro da água quente, e daí você toma água quente, assim. Não é uma sopa, é uma água saborizada, assim, sei lá. Também não era muito fã. Acho que era isso. Mas e falando das comidas boas, na verdade, né? Esses night markets, esses mercados, tinham
comidas insanas de gostosas. Muita comida com arroz, tinha muita tigela com carnes e arroz, que eram maravilhosas. Eu sou um fã de arroz, eu como arroz até puro, então para mim foi maravilhoso. Eles têm um frango frito, que ele tem uma casquinha doce por fora, também é incrível. E entre diversos pratos e coisas, muitos pratos vietnamês, indonésio, japonês também, por causa das culturas dos imigrantes que estão vindo. E as bebidas, né, a mais famosa, que é o Bubble Milk Tea, é o chá com bolinhas de tapioca, né? E esse chá tem diversos sabores diferentes, diversas coisas, e ele é incrivelmente calórico e delicioso, então é um perigo. Acho que isso responde sobre comida, pelo menos. Eu ia te perguntar justamente sobre o arroz. Se tu não se enjoou de tanto arroz, assim, porque Jamais. eu imagino que eles comem um monte, né? Sim. Ah, e Ana, eu me lembro de uma história que você... Não sei se foi você que contou que no seu intercâmbio teve que tomar banho de balde e tudo. Sim. Na minha primeira família, eu peguei no inverno e eles moravam a 2 horas do centro, nos campos de arroz. Então, a escola começava às 9, eu saía de casa às 7 e acabava às 7 ou 8, chegava em casa às 9, por aí. E tomava banho, a água era quente, tipo, no primeiro minuto, acho que nem dava 1 minuto, acho que dava uns 30 segundos, assim, quando ela esquentava. E daí, depois disso, tinha que tomar banho de água fria e a torneira era na altura da cintura e você tinha que usar um baldinho. Então, você botava o baldinho e tomava banho. Mais ou A menos, sua assim. situação foi um pouquinho pior que a minha, porque pelo menos eu passava calor o ano inteiro, né? Se tu tava no inverno e tomando banho de água gelada, tu tava pior que eu. O clima deles é muito quente, tanto quanto o Brasil, só que muito mais úmido. E no inverno, ainda é consideravelmente quentinho em algumas partes, só que tem muita chuva e muito vento. Muito, muito vento. Então, você não consegue usar o guarda-chuva, não tem condições. Então, eles usam muito a capa de chuva. Mas mesmo assim, você chega todo molhado, não tem condições. Assim. É bem engraçado. Eu ia te perguntar justamente do clima, porque a gente viu você várias vezes de manga curta, roupa de praia e tal, mas você pegou bastante frio também, né? Sim, e eu não estava preparado, não tinha roupa para frio, tive que sair para comprar. A única coisa praticamente que eu comprei assim, de urgência. E o interessante deles é que, como assim, a Taiwan, ao contrário para vocês, né? Aqui é as cidades, aqui tem uma cadeia de montanha e aqui tem algumas cidades que são aquelas de praia e tudo mais. Essa cadeia de montanha gigante, agora os nativos habitam lá, nas montanhas, e ela barra praticamente tudo que é vento e coisa que vem. Então, para tudo, adivinha, do lado das cidades, não do outro lado. Então, era para ser o contrário, né? Mas não, ela para nas cidades. Então, chove muito nas cidades, só que nas cidades de praia, lá do outro lado, quase não tem, porque as montanhas barram. O que é um tanto quanto triste, na verdade, que tem esse clima. E Taipei, a capital, chove praticamente todos os dias do ano. Tem muita, muita chuva. Quais são as estações do ano lá? São 4 também ou é chuvoso e ensolarado, não? São 4, não tão bem definidas. É mais assim, bastante chuva e vento e a outra um sol de matar o resto do ano. Assim. Paulo, posso te pedir para parar o compartilhamento da tua tela, claro. porque aí eu consigo ver todos, se tem alguém se manifestando. Assim, eu consigo ver se alguém quer se manifestar ou se alguém está... Eu queria fazer uma pergunta para ele, Ângela. Fica à vontade. Eu tive uma filha de Taiwan, né? E como ele contou, ela tinha horror de praia e de tomar sol. E aí eu comecei a entender um pouco que era cultural não queimar a pele também, porque quanto mais branco para eles, mais elegante. É isso que exatamente. você sentiu? Exatamente, eles têm isso. Você vai ver o pessoal com esse calor de 39 graus, super úmido, e os velhinhos, principalmente, eles vão estar tudo usando manga comprida, tipo roupa de caminhar, assim, chapéu. No verão ela tudo. estava sempre de casaquinho. Eu não sei se é cultural desde sempre, isso eu realmente não sei. Ou se, talvez isso é um palpite, taiwaneses não me julguem, ou se é por causa da quantidade de imigrantes filipinos e todos que são mais morenos que vieram, porque tem bastante. Eu não sei se é por causa disso, mas eles não gostam de ter a pele morena. Eles não gostam de pegar sol, bronzeado,
porque para eles isso é um status social negativo. Então eles preferem ser branquinhos, usa casaco toda hora, e é isso. Isso é verdade. Isso E ela creme falava no também mercado. sobre a história de não nadar, que era altamente perigoso. Mas eu não conseguia entender se a praia era perigosa mesmo Não. ou Não não. tem onda, não tem montanha, nada perto que possa, não sei lá, ser levado pela correnteza ou algo. Não tem nada, é uma praia calma, mas eles não entram na água de jeito nenhum. Você sentiu a mesma coisa, Ana? Ai, sim. Não quanto à água, né? Mas essa questão de pele branca também foi bem assim. Inclusive no mercado, para achar alguma coisa tipo sabonete para limpar o rosto, tinha que fazer um pente fino para ver se achava alguma coisa que não tinha clareador de pele. Era bem complicado. Nossa, que loucura. Pollux, comparando as três famílias sobre costumes, condição social e hábitos de alimentação, de comportamento, o que te chamou mais atenção assim em relação às três famílias? Tá. Primeiro que todos os rotarianos, pelo menos... não, eu posso generalizar nisso, porque isso é realmente um fato. Os rotarianos que estavam nos clubes, eles são realmente pessoas de muito dinheiro lá. Então, assim, eu falei, a minha primeira família, eles moravam nos Campos de Arroz, né? Era 2 horas do centro de ônibus. Mesmo assim, eles estavam, quando eu estava lá indo comprar, acho que a terceira Mercedes, o filho estudava na capital, e eles moravam num meio que um condomíniozinho, assim. Mais simplesinho, mas era um condomíniozinho. Então, eles são de muito dinheiro, pelo menos os rotarianos. Mas essa primeira família tinha mais esses costumes rurais e tudo, porque a mãe era do campo. Então, de vez em quando a gente ia visitar a vovó ela mora no campo, ela planta arroz, planta um monte de coisa. Tem os priminhos lá, eu fui conhecer várias vezes, a gente ia às vezes quase todo fim de semana. Então, eles moravam num lugar mais rural, comiam comidas mais simples, no geral, assim, as comidas mais caseiras e típicas. Acho que mais por causa da mãe ter essa família nesse estilo também. A segunda família, eles eram muito, assim, sofisticados. Como eu falei lá, as coisas de bike, tudo, eles tinham tudo equipamento, as bikes eram as melhores, eram tudo. Ele fazia golfe, ele fazia um monte de coisa. Eles moravam perto do centro. As casas lá, como eu falei, eles têm pouco espaço para construir. Então, as casas, você nunca vai ver casa de telhadinho que nem aqui. Casa, geralmente, é pequena, como se fosse um apartamento de 4 andares. Isso é a casa deles. Então, eles tinham uma casa dessas embaixo do escritório. O pai e a mãe eram trabalhavam com design. Então, eles eram bem, assim, estilo de vida sofisticado. A alimentação era era bem caseira também. A mãe fazia bastante. A vovó morava junto, inclusive. Era bem engraçado. Ela praticamente só falava taiwanês. Que isso, para quem não sabe, eles falam taiwanês, que é como se fosse a língua tupi, assim, pra gente. É o taiwanês para eles. E falam chinês. Só geralmente os mais velhos falam o taiwanês, porque está se perdendo a língua, que é muito triste. E a última família, na comparação, eles eram... O pai ele trabalhava de médico, só que a mãe ela era estudante. Ela estava fazendo, acho que o doutorado, acho ainda, eu não sei. Mas ela estava ainda estudando psicologia. Então, ela quase não tinha tempo, então eles pediam bastante comida, só que ela também fazia várias vezes. Só que ela era bem estudante, então a gente não saía tanto e ia em lugares chiques, que nem as outras famílias. Eles não tinham tanto tempo. E eu cheguei a ir para uma quarta família por 1 ou 2 semanas, porque foi o tempo que eu tive que estender o meu intercâmbio. Eu conversei com o Rota, eles deixaram para poder ter o teste de chinês. E daí, nessas últimas semanas, eles acabaram me trocando e botando em uma quarta família, que eu conheci muito pouco. Mas essa quarta família, a geladeira era vazia. Não tinha nada, era sem brincadeira. E eles só pediam comida ou iam comer fora. E se você tinha fome, você tinha que descer e procurar algum lugar, tipo uma loja de conveniências para comer. Então, bem distintos, eu acho, assim. Eu acho que é bem pessoal, assim, cada família tem um estilo. Ô, Pollux, eu tenho uma pergunta. Como que era a desigualdade social, assim, nas ruas? Era notável? Como que era isso? Então, como eu falei, primeiro que eu morava na cidade onde era industrial, né? Era a terceira maior, se não me engano.
e era industrial. Então era muito rica também a cidade, só que tinha bastante indústria, então a maior parte dos imigrantes era naquela cidade. E no centro da cidade, o centro é determinado pela estação central de trem. Na frente tem uma rua que é paralela a ela, que tem um rio, que é uma das ruas mais famosas e bonitas, para o lado direito. Para o lado esquerdo era tomado por indonésios, filipinos, vietnamitas, acho que são esses. E eles, na maior parte da desigualdade social, eles são considerados os que sofrem a desigualdade social, no caso, os mais pobres, os mais com condições precárias, por causa das condições de trabalho deles também. Mas é muito interessante como no centro da cidade é dividido assim a parte onde é deles, tem todos os restaurantes deles, um shopping só deles, que daí tem todas as lojas e mercados, são no estilo deles. E é meio que uma mini Indonésia, um mini, sei lá, Filipina ali dentro, assim, sabe? E é muito interessante isso. E você não vai ver tantos mendigos no centro, pelo menos, mas os que estão por lá, eles têm uma situação bem precária. Mas em alguns locais, tipo na cidade grande, em Taipei, você tem locais onde são ruas só de mendigos. O que, né, vamos comparar assim com a Cracolândia, só que sem droga, porque droga lá é penalidade de morte. Paulo, e a segurança, no caso, tem muito assim, assaltos, ou a gente pode caminhar tranquilo, como que é? Quando eu cheguei, que eu caminhava bastante com meu irmão, meu primeiro irmão, eu caminhava todo assustado assim nas ruas de noite com ele. E daí ele me perguntava justamente, tipo, por que você fica assustado? Daí eu explicava pra ele, né, como é que era no Brasil, que é perigoso, imagina puxar o celular na rua. E ele falou que não precisa nem se preocupar com isso em Taiwan. E lançaram pesquisas recentes que Taiwan é o segundo lugar mais seguro para viver no mundo. Então, assim, eu, pessoalmente, e de outros intercambistas, não fiquei sabendo de nenhuma história de roubo, assalto ou nada assim do tipo. Absolutamente nada. De outros classmates ou algo assim também nada. Nunca me preocupei. Você anda com o celular na rua direto, porque inclusive a internet móvel deles é ótima, então você está sempre fazendo tudo na rua. Então, sim, segurança foi maravilhoso não precisar se preocupar com isso, sabe? Não importa o que você estava fazendo, a hora que você estava voltando, segurança não era um problema. E o transporte público, hein? É o quê? Ônibus? Ou de bicicleta, ou de metrô? Depende bastante da cidade. A minha cidade não tinha metrô, mas em compensação, que vale muito a pena, todas as cidades têm bicicletas, aquelas que você aluga, né? Esses pontos de bicicleta. Cada esquina tem um parque, cada parque tem uma estação de bicicleta. Na minha cidade, a bicicleta era de graça nos primeiros 30 minutos. Você cruzava a cidade em 30 minutos, se quisesse, se fosse muito rápido. Então, era praticamente de graça a bicicleta para alugar. E o ônibus, 10 quilômetros, era de graça também. Então, o transporte, a gente não pagava absolutamente nada. Praticamente, era muito raro pagar mais de 10 quilômetros ou mais de 30 minutos. Só que nas outras cidades tinha que pagar. Só que as outras cidades também tinham metrô. Trem a nossa tinha também. Trem-bala a nossa tinha, só que era muito longe, ainda estava chegando. Então tem todos esses transportes, né? Os trens, trem-bala e tudo. Só que daí é mais ou menos o preço assim do Brasil, se você for comparar as passagens daí. Então não é aquilo tudo de barato, mas tem, e a qualidade, obviamente, é muito melhor. Né? Mas eu dei sorte da minha cidade, como ela é industrial, de muito trabalho, o transporte é gratuito. Então pra gente era muito bom. E tinha ciclovias, várias ciclovias. Então. Não. Vocês andavam de bicicleta? Vocês devem saber que na Ásia tem, assim, a proporção de carro para moto é 10 vezes a quantidade de carro tem em moto, né? É uma zona. As motos, inclusive, andam na calçada, pelo menos em Taiwan, se elas quiserem, eles podem sentar a moto na calçada. E a bicicleta é considerada moto. Você anda nas mesmas regras da moto, só que você não precisa usar capacete. Então, assim, né? Melhor ainda, olha que maravilha. Então, você anda na rua, junto com as motos, ou na calçada, junto com as motos também. Então, é muito engraçado. É um pouco perigoso para quem não está muito confortável andar de bike. Para mim, foi bem tranquilo. Mas para alguns intercambistas sofreram acidente de bicicleta. Alguns, não foi uma vez. Era até que consideravelmente perigoso, assim, pra gente, né? Que não era acostumado. Legal, obrigada. Ângela? Tá. Oi? Posso, Ângela? Pode prosseguir.
Boa noite, Polos. Sou Jairson de Indaial. Primeiramente, eu queria te parabenizar pela belíssima apresentação e mais ainda pelo brilhante intercâmbio que você fez, tá? Talvez dá para a gente dizer que você representa aquela máxima dos programas de intercâmbio, que intercâmbio ruim ou bom é o intercambista que faz. Me chamou muita atenção no começo, você colocou que a primeira família, nem ele nem ela falava inglês, né? Eu estava esperando que você reclamasse muito disso, que você colocasse isso como uma grande dificuldade, e você falou que era ruim, e logo em seguida você disse que foi uma grande oportunidade, foi muito bom. E ali mostra o resultado do seu brilhante intercâmbio, tá? Eu queria fazer uma pergunta em relação a eles, quando você disse que você acabou quebrando alguns estereótipos que você tinha em relação a eles, né? Quando você constatou na realidade como é que eles eram, como eles viviam. E aí, como é que você sentiu a percepção deles em relação ao brasileiro, ao Brasil, ao brasileiro? Como é que eles veem o brasileiro? Se você pode falar um pouquinho para nós dessa percepção. Claro. Então, pelo menos na escola, com os alunos, eu não sinto que eles julgavam tanto, praticamente nada, na verdade, mas é por um motivo um tanto quanto triste, é que eles não conhecem. Como eu disse, eles são muito focados no estudo e só, né? Eles brincam e tudo, mas é estudo e é isso. Então, eles não têm conhecimento social, eles não vivem, eles não têm essa vivência, eles não participam de muitas coisas e não conhecem muito do mundo como ele é. Então, muitos deles, o que poderia para a gente ser chamado de alienados, assim, eles não, acho que não conheciam como é que é o Brasil, como ele é conhecido. O que, por um lado, é bom. Eles têm essa inocência, sabe? Eles não chegavam já julgando porque eles não conheciam. Mas, por exemplo, lembra que eu fiz eu falei que eu fiz uma apresentação TED Talk na livraria, eles tinham espaço para isso, quebrando estereótipos brasileiros para os alunos. Nessa apresentação, no final da apresentação, o diretor da escola estava assistindo, e mais pessoas. Ele foi lá na frente e ele falou que ele pedia desculpa, porque quando eu cheguei, ele achou que ia ser o mais problemático, porque na minha escola era um americano, um japonês e eu. E mais pra frente veio um outro americano também, que teve que trocar de escola por uma série de problemas. Mas acabou que ele falou, olha, desculpa, mas eu realmente achava que isso ia ser o mais problemático e agora, né, ele pediu desculpa pela atitude, assim, dele, de pensar isso, porque eu fiz a apresentação e quebrei os estereótipos para ele. E naquele momento eu provei para ele que, entre todos que estavam lá, eu era o mais esforçado, eu era o que mais... Era o contrário do que ele esperava que era. Então, assim, os mais velhos têm essa noção e eles acho que julgam bastante por a cultura deles ser muito certa, né? Pelo menos para eles. Eles serem muito mais educados, muito mais, né, desenvolvidos e tudo mais, na visão deles. Então, acho que eles têm mais essa, né, não orgulho, porque eles são bem humildes, o povo taiwanês, mas ele já tinha esse preconceito. Mas em nenhum momento ele expressou isso, sabe? Em nenhum momento ninguém teve arrogância, eles sempre abordam isso com curiosidade. Inclusive, 2 ou 3 vezes, por exemplo, né, curiosidade não só da cultura, né, ou de como você age, mas de você. Para eles, o estrangeiro é estranho. Então, 2 ou 3 vezes, pessoas me abordaram e pediram, com licença, eu posso tocar no seu nariz? E eles pediram para tocar no meu nariz, porque era um nariz, né, europeu, grande, e eles ficavam tipo, um nariz, Então, assim, para eles, não são coisas normais, mas eles abordam de uma forma ok, sabe? Que é muito interessante. Okay. Pelo menos para você Dan. pediram se podia tocar no nariz, para mim nem sequer pediram. Só chegaram apertando. Era meio que assim, né? Bota a mão e daí fala, posso tocar, mas por aí. Polos, você falou antes. Bom, primeiro, parabéns pela tua apresentação e pelo grande intercâmbio que você realizou. Eu me lembro que faz mais de 2 anos, antes da inscrição, que eu fui na sua casa, conversei com você, com a sua família, apresentando o que era o intercâmbio, o que você poderia esperar do intercâmbio, e como eu torci por você, para você conseguir em março do ano passado essa vaga. E em todos esses tempos que a gente viveu, teve muita coisa em comum, muitas dificuldades, muitos desafios. Parabéns, você tirou de letra, você é um exemplo para nós.
Mas quanto à pergunta, você falou muito das influências que eles sofrem dos Estados Unidos e do Japão. E como é que é a relação deles com a China? Que afinal existe esse conflito, né, da China continental com Taiwan. Uhum. Eu acho que esse conflito é bem dividido politicamente em Taiwan, porque eles têm... É engraçado que assim, os nomes em chinês, eles às vezes rimam com algo ou fazem alguma alusão porque ao inglês. Porque assim, todas as palavras, a mesma palavra tem vários significados. Então, às vezes, uma palavra que é o nome de alguém tem um significado engraçado em inglês. Então, eles chamam os políticos por esses significados. Então, tem um que é o peixe coreano, a tradução, e o outro é a English, né, inglês. Essa é a presidente atual, a English. O partido dela é um partido que eles querem manter, digamos assim, eles são contrários à China. Eles não querem manter amizade com a China. Eles querem a liberdade, eles são mais liberais, eles querem se tornar independentes, só que isso pode gerar conflito, eles sabem disso, mas eles estão tentando tomar atitudes mais para isso. E o outro partido, que é desse, né, que eles chamam de peixe coreano, é o partido que eles não têm nenhum problema grande com a China, eles só querem que Taiwan se desenvolva, então eles só querem manter a paz, eles querem ficar amigos, não, como é que fala? Não idolatrar a China, mas ficar amigos, paz, para eles poderem se desenvolver e a China fazer o deles e cada um segue o seu caminho. Então um é mais radical, um é mais, né, só quer estabilidade ali. Mas o interessante é que mesmo com opiniões políticas diferentes, os dois fazem trabalhos em termos de social, você pode ver que Taiwan funciona tudo muito bem. Então eles dois fazem trabalhos em termos da sociedade, em termos de Taiwan, que são excelentes. Eles só divergem nessas opiniões políticas de manter as pazes ou tentar ser mais liberal, se tornar um país realmente. E os taiwaneses são bem divididos. Então, assim, a gente pensava que você ia chegar em qualquer taiwanês e falar a China é horrível, e eles não na verdade, não. Alguns vão ficar tipo, não é tão ruim, sabe? E alguns vão ficar realmente, não, China é horrível. Então tem essa bem distinção. Responde? Sim, obrigada. E se eu já puder puxar então um gancho nisso, que eu me lembrei de uma coisa. Eu falei, Taiwan funciona tudo. Para vocês terem uma ideia, durante a pandemia, Taiwan tomou 2 ações que foram bem interessantes. Como tudo estava funcionando, mas os taiwaneses não poderiam ir para fora e nada, eles não poderiam importar quase nada também, né? Então essa relação do Taiwan com os outros países estava bem limitada. Então o que o governo fez para poder manter o povo entretido, né? Para eles poderem ter a diversão deles? Nas férias de verão, eles abriram todos os parques para jovens até 19 anos, parques aquáticos, parques normais, de graça, se você era algum taiwanês, né? Se você tinha identidade e tudo. Então, eles deram as entradas de parques por um mês inteiro de graça para todo mundo, porque eles não podiam ir para fora do país nem nada, então para eles poderem ter diversão dentro do país. E o segundo ponto, para gerar economia, um ato que eles tomaram que foi muito interessante foi, você podia pegar R$1.000, vou dar um exemplo, e transformar em R$3.000 em cupons de Taiwan. Qualquer um podia fazer isso. Esses cupons só podiam ser gastos em Taiwan, e só com comida, eletrodoméstico, coisas que são compradas com frequência e não são atreladas a lazer. Ou seja, eles iam triplicar o dinheiro de qualquer um disposto a investir o dinheiro deles em Taiwan. E isso movimentou muito a economia deles. Porque daí todo mundo estava louco, porque, cara, vão triplicar o meu dinheiro. Então trocou e daí tinha que usar em Taiwan, né, só comprando as coisas. Então fez eles gastarem dinheiro, porque eles estavam ok até, né, financeiramente. Fez eles gastarem muito do dinheiro para investir por causa dessa ideia deles. Então foram 2 pontos que aconteceram lá. Muito interessante, sim. Grande experiência, Pollux. Ô, Pollux, você falou, acho que na primeira família lá dos costumes, do casamento que você participou. Como é que foi? Então, é um casamento bem normal, tá? Daí eles têm influência americana, mais assim. Só que alguns fazem casamentos tradicionais, assim, taiwaneses. Nunca cheguei a presenciar, mas a minha professora de chinês, ela falava sempre de todos os eventos e explicava. Quando a gente aprendia como fala casamento, ela pegava uma aula inteira e explicava o casamento, todos os costumes. Então, assim, eu cheguei a aprender como que era, né? Algumas coisas, vagamente lembro. Mas o casamento foi bem até que normal. Eu não cheguei a presenciar a cerimônia em si, porque eu já tinha trocado de família e eu estava acho que uma viagem. Mas eu acompanhei todo o processo, eles escolhendo o lugar, fazendo teste de vestido,
uma série de coisas que eles têm típicas, eu fui acompanhando eles, porque eu ainda estava naquela casa. Então foi bem interessante. Certo. Posso perguntar mais uma coisa, Paulo? Claro. Eles têm plano de saúde do governo ou é tudo particular? Ou como que funciona a saúde lá? Agora eu tenho que me lembrar, eu acho que é isso, mas todo cidadão paga um pouquinho por mês, eu acho que uns 100 NT, 200 NT, eu acho que é isso, que deve dar não deve dar 50 reais, eu acho. Eu acho que não é isso. Eu acho que é tipo uns 50 reais, acho que nem é isso. E eles pagam isso, todo cidadão paga isso, e você tem acesso ao Genbalka, que é o cartão de saúde deles. Eu, como intercambista, depois de 6 meses estando vivendo lá, eu consegui acesso a esse cartão também. Eu tive que usar uma vez só. Mas é um cartão que vai praticamente cobrir as suas despesas com qualquer coisa que seja consultório, coisas assim, sabe? Vai fazer algum tratamento, alguma coisa, pegar uma virose, algo assim, vai cobrir. E é bem eficiente, assim, eu diria. Pelo que eu vi, né? Eu não tive que usar frequente nem nada, mas pelo que eu vi as pessoas usando, e todos pagam, é uma taxa pequena, mas todos pagam. Ok, obrigada. Mais alguém? Mais alguma pergunta? O Paulo, ele poderia falar um pouquinho de chinês, de mandarim para a gente, né? Para ver como é que ele se saiu. Podia. Alguma coisa em específico? Fazer o teste com ele. Vamos fazer o teste com ele, se ele fala mesmo. O Pollux, antes de você finalizar, eu gostaria de saber uma coisa. Como é que você falou que as casas às vezes são pequenas, mas são 3 andares, né? Como é que são os custos de casa, terreno? Você que é filho de corretora, né? Aluguel, como é que é esse custo da terra lá? Então, aí você me pegou, porque eu tive uma conversa assim com a segunda família, que eram os dos designs e tudo. A gente sentou uma vez e conversou quanto que era o preço da nossa casa aqui no Brasil e lá, e comparava tamanho e, né, e tudo, e tentava ver como que era, né, se era igual mais ou menos a ideia. Só que eu não me lembro. Mas se eu não estou enganado, o custo não era aquilo tudo de ruim. Porque assim, a casa que eles viviam era uma casa muito boa, tinha inclusive escritório no primeiro piso, né? E era um custo relativamente baixo. Relativamente baixo. Assim, que eu me lembre, né? Eu não me lembro direitinho números nem tudo. Mas é muito acessível. Mas em custo de vida em Taiwan, acho que a alimentação é o mais barato. A alimentação é muito barata lá, principalmente para estudante. Eu comia uma coisa lá que era R$8, era um prato de arroz frito, delicioso, gigantesco, com chá de graça e tudo, R$8 todo dia. E assim, alimentação, se você vai parar para comer bem em restaurante, tudo é muito barato. Mas se você vai comprar coisa em conveniência, sabe, loja de conveniência, é muito caro. Então eles têm uma alimentação boa mais ou menos por causa disso, assim. Eu vi que alguém comentou, haja perna para subir 3, 4 andares todo dia. Sim, era trabalhoso. Eu só fiz essa pergunta porque eu queria ter uma ideia, assim, se o custo de vida para ter uma moradia, se era difícil, se a maioria das pessoas tem casa própria ou se é alugada, esse tipo de coisa. Casa própria. E fato curioso, aí mais puxando para o lado do estudante de novo, que é o que eu mais pesquisei, né? Se você já tem um nível de chinês suficiente para entrar na universidade lá em mandarim, o governo, se você pedir essa bolsa, né, uma bolsa do governo de estudos, eles vão te dar 20.000 NT por mês, o que dá 20 mil? Dá uns 2.000? Acho que dá uns R$2.000. R$2.000 por mês para ir para lá estudar. Em chinês, é claro. Então, o governo tem uma assistência incrível para pessoas que são de fora, para tentar atrair. Já tem oferta de emprego para você no chat, Pollux, dá uma olhada lá. Bom, presidente, pergunta não tem, mas já tem oferta de trabalho. Mais bom. Tem uma pergunta da Paula. Isso. Pode perguntar. Dá para ouvir? Dá, claro. Eu queria saber como é que é o investimento nas artes lá.
Tá. Eu vou falar pelo que eu conheci e convivi de arte, né? Primeiro que Taiwan, eu me surpreendi muito com isso, eu esqueci de comentar isso. Taiwan tem muita arte de rua. Muita. O que é muito engraçado, porque eles parecem ser todos certinhos, os estudantes, mas eles têm muito pessoal de skate, grafite, hip hop, né? Dança de rua. Não sei se tem mais algo que se encaixa, que eu me lembre, mas eu consegui presenciar campeonato nacional de Taiwan de dança de rua. Nossa, é muito incrível. Eles têm muito da cultura. Então, se for essas culturas assim, né? Agora, em termos de investimento nisso, Paula, eu não sei te dizer. Porque, assim, eu não cheguei a ver muitas universidades que são, por exemplo, universidades de artes, né? Universidades voltadas a essas áreas. Quase todas que eu vi eram universidades mais voltadas às áreas de tecnologia, de indústria, mas o que eu também vi bastante era, em termos de artes, né, que tinha, só que daí não relacionada a investimento e tudo, assim, em relação à universidade e tudo mais, mas eles tinham muitos museus e até parques que envolviam, também é arte, né, se encaixa, eu acho, que envolviam os povos nativos de lá, que são os Hakka. Os Hakkas, é um dos povos, né? Eles têm, inclusive, um dos maiores parques lá de entretenimento. Ele é um parque dos Hakkas e eles têm uma área só deles, onde eles vendem as coisas e eles fazem apresentações. É incrível aquele parque, assim, com a interação cultural que tem. E esses povos, eles têm bastante investimento para tentar manter a cultura deles viva. Então, eles têm museus, eles têm os parques, eles têm bastante coisa. E eles têm, inclusive, se quiser pesquisar os povos indígenas taiwaneses, tem vários, e eles têm roupas e danças e tradições muito, muito, muito interessantes. Inclusive, na minha escola, uma das professoras era de tribo, super novinha, e ela passava sempre nas aulas, principalmente para eu conhecer várias coisas das tribos, que era muito, muito, muito legal. Fica o convite para quem quiser pesquisar mais. Como é que escreve? Hakka? Se eu não me engano, é Hakka, tribo Hakka, H-A-K-A. Beleza. Pesquisa por tribos Taiwan, bota Hakka, deve aparecer. Alguma coisa a ver com o Hakka da Nova Zelândia, não? Eu acho que não. Embora seja o mesmo nome, eu fiquei confuso quando eu vi. Mas esses acho que os mais famosos, mas tem outras tribos também, então se pesquisar pelas... com 2 Ks. Isso aí, tá certo. Valeu. A Sara, que tá aí no chat, me dando suporte, foi pro intercâmbio comigo. Pra quem não sabe, então tá aí me dando uma ajuda. Então eles têm várias, né, dessas interações com os indígenas, que é bem legal. Dia a dia na escola, claro. Eu não contei, né, das rotinas. Então a gente chegava, no meu caso, né, eu tinha aula de chinês todo dia de manhã, 3 horas por dia. Então a minha escola começava na universidade, que era afiliada do high school. Eu ia para a universidade às 9 horas da manhã até o meio-dia. Aprendia chinês. Aí eu tinha do meio-dia até 1h30 livre para fazer meu almoço e ir para a escola, né, pegava bike, geralmente. E 1h30 eu começava na escola e ia até às 5 horas da tarde. E das 5 às 6 tinha os horários de clube, que daí você podia fazer a dança ou o que seja. Nos horários de escola, toda quarta-feira a gente ficava na biblioteca, então a gente tinha um tempo para a gente estudar para teste, para a gente fazer o que quisesse, relacionado a estudo, óbvio. E os outros dias normais a gente atendia as classes, só que até assim... meados do final do intercâmbio, e até no final mesmo, é muito difícil entender aula em chinês. Pelo menos foi para mim. E para todos os intercambistas que eu conheci, pelo menos. Os termos, o jeito que eles escrevem nos quadros dos professores, é impossível da gente ler e entender. Então, assim, a aula, no geral, foi muito difícil. Quando não tinha, às vezes tinha, né, um classmate que ia traduzir para você alguma coisa, ou algum trabalho que dava para fazer interação. Mas, no geral, a gente... tentava absorver o máximo que dava. Tinham alguns professores, por exemplo, essa ali que eu citei, que eles interagiam com o intercambista, eles pediam coisas. No final, eu participava bastante da aula de era de geografia? Não, era de história. Que era um professor muito querido. E ele sempre pedia a minha opinião nas coisas, como vindo do Brasil, o que era diferente e tudo.
E era muito interessante participar das aulas com eles, assim. Mas era bem difícil. No mais era isso, assim, de interação. Eu queria fazer outra pergunta. Ô, Paulo, você falou ali que existem grupos linguísticos, dialetos em Taiwan. Existem vários? Tipo, chega a se misturar com a cultura rotineira ou é uma coisa assim bem específica? Então, não é, por exemplo, assim na Índia, né, que eles têm não sei quantos centenas de dialetos e tudo. Eles só também eles só têm o taiwanês de dialeto, assim. Então eles falam taiwanês. Os mais antigos, os mais senhorizinhos, assim, ainda falam japonês por causa da colonização. E, obviamente, né, todos falam o mandarim, o chinês tradicional, não o simplificado. Então é o mais dificinho, nosso. E com sotaque ainda diferente, muda, e o sotaque é muito diferente da China para Taiwan, a gente aprendeu a diferenciar, é muito estranho. Mas em línguas alternativas, assim, é o japonês para os mais velhos e também para os mais velhos a língua diferente deles, o taiwanês, que não difere muito, é muito estranho, porque é uma mistura entre uma língua, assim, esses sons meio indígenas e a língua chinesa, e tem algumas palavras que são em inglês ou japonês. Inclusive, assim, só falando, a Sara, que está aí no chat, né, que foi comigo para o intercâmbio, aprendeu bastantes frases em taiwanês. Ela sabe falar um taiwanês razoável. Só dizendo, assim, né? Que legal. Oi, só para completar, a gente podia liberar aquele teu vídeo que você mandou para escolha de vagas que não aconteceu, né? Que ficou muito legal. Que mostrou uma Boa rotina ideia, do seu. Ah, aquele tá lindo. É verdade. Fiquem à vontade. Você tem ele aí, Ana? Eu tenho salvo no Drive. Tá. Tem como colocá-lo agora? Não, é difícil. Ah, eu consigo talvez mandar o link do Drive aqui. Ah, então tá. É porque como eu acessei pelo celular, porque eu não tenho microfone aqui nesse computador. Então é um pouco difícil para mim. Só para explicar rapidinho, nós pedimos em fevereiro para todos os outbounds que estavam fora, nossos intercambistas pelo mundo inteiro, para falarem rapidinho, mandarem um vídeo breve da sua experiência de intercâmbio para ser apresentado no encontro de escolha de vagas que iria acontecer em meados de março. Só que daí, como ocorreu a pandemia, esse encontro não ocorreu. Mas nós estamos com os vídeos e quem coletou tudo isso foi a Ana, que editou, e foi um trabalho muito bacana e é emocionante de ver. Eu acho que, não sei, mais alguma pergunta, mais alguma coisa? Que a gente já passou uma meia hora do nosso tempo normal, mas eu acho que valeu cada minuto. A gente está vendo ali que muito poucas pessoas deixaram a sala, então, quer dizer, isso significa que todo mundo gostou, está gostando. Então, se tiver mais alguma pergunta, ou... Ele só vai falar ainda chinês para a gente, né? Ele vai se despedir em chinês. Tá bom. Então é isso. Se não tiver mais nenhuma pergunta, pessoal, eu não sei se eu consigo depois, quem sabe o clube pode ajudar, botar um e-mail ou um WhatsApp, alguma coisa, e quem tiver ainda curiosidade e quiser perguntar, fica à vontade, né? E ainda mais o pessoal que está pretendendo fazer intercâmbio, está no processo, se tiver qualquer dúvida, qualquer coisa que queira que ajude, né? Sempre estamos aí. Então, despedir em chinês? Eu quero agradecer você em nome da oficial de intercâmbio, né, em nome do clube, por compartilhar com a gente essa sua maravilhosa experiência e dizer para você que você enche a gente de orgulho, porque realmente você fez o papel do embaixador brasileiro lá fora, nos representando tão bem, o país, a cidade e o seu clube. Parabéns mais uma vez. Muito obrigado. Bom, então, Paulo, depois tu faz a tua despedida em chinês, então, mas em nome do Rotary Club de Blumenau Oeste, eu queria te dizer que a maioria de nós, nosso clube ele é muito forte em intercâmbio, a maioria de nós tem filhos que tiveram essa experiência e a gente sabe que eles não voltam mais os mesmos.
E isso faz uma grande diferença na vida deles. Então, e a gente sabe, assim, pelo pouco que eu estou te escutando e te conheço, que tu fizesse um intercâmbio maravilhoso e com certeza a tua vida daqui para frente não vai ser a mesma de que quando tu saísse daqui. Além das amizades que tu fizesse e toda essa cultura que tu pegaste. Então, eu acho que deve ter valido cada hora que tu passasse lá fora. E para nós é uma grande satisfação, porque assim, o que a gente quer justamente que o intercambista ele volta assim com esse conhecimento, com essa experiência que tu voltasse. Então a gente fica muito contente e a tua palestra acho que para mim foi fantástica, acho que para a maioria, porque ninguém ainda saiu, tá? A maioria está aí participando ainda. E eu queria dizer isso. Então, antes de finalizar, a gente espera a tua despedida em taiwanês ou chinês, o que tu achar melhor para falar aí, só para a gente escutar um pouquinho. 好，所以谢谢你们你们请我做这个报告，我觉得很热情，我觉得你们给我的机会是很重要，所以我去交换学生是对我也是很重要的事情，所以当然我会做最好的福伦社交换学生，我回这里，我也觉得你们也很热情，请我做报告也是很重要的事情，所以对你们都是朋友，我就要你们很 I forgot esqueci como é que fala uma coisa que é para me despedir. Arrasou! Eu só não entendi aquele finalzinho ali, mas o resto acho que foi o resto estava suave. Tá a gente certo. pode falar cheio para você, né? Muito obrigado pela oportunidade. E a todos que participaram, muito obrigado pela participação. E quem quiser até continuar conversando mais, estamos encerrando a reunião por aqui. Muito obrigado. Boa noite a todos. Paulo, eu pensei hoje, mandei um convite para o Bram, para ele participar de uma reunião nossa, uma hora dessas, falando assim, vendo o intercambista. E hoje a gente pode ter ele lá da Holanda falando conosco. É uma boa ideia, né? Com certeza. O único problema para eles pegarem a nossa reunião fica um pouco tarde para eles, né? Porque é de madrugada lá, então, mas se ele estiver acordado... Sim. Mas jovem às vezes está de madrugada acordado. Não para fazer uma reunião, né?